Bem neném, tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Camila? Opa, fala galera da Extensiva, vem chegando para mais uma aulinha de Biologia 1. Seguimos no nosso último bloco do ano, o bloco de Fisiologia Humana, aquele bloco onde a gente aprende a cada aula um sistema do nosso corpo. Semana passada a gente falou do sistema respiratório, lembra? Hoje ele vai voltar a aparecer aqui e hoje a gente vai falar do sistema circulatório humano. Vamos falar da circulação do nosso corpo. Um sistema, gente, que eu considero bastante intuitivo, tá? Eu sei que quando eu falo em sistema circulatório, vocês pensam de cara em coração, e não estão errados. E muitos alunos falam assim, ai, caraca, circulação humana, aprender para onde o sangue vai, para onde que passa ali pelo coração. Eu acho isso super difícil. Super difícil porque vocês tentam decorar. Aí é difícil mesmo, porque aí vai ser muito nome, é muita veia, é muita artéria, é muita cavidade, aí fica brabo. Mas existe uma lógica. E a lógica tá aqui, ó. Nessa primeira parte da aula. Se você entende esse sistema, eu diria que de todos é o mais intuitivo, é aquele que você vai agradecer quando aparecer na sua prova do Enem. E aí, preparados? Vamos começar a falar de sistema circulatório humano, né? Que na verdade, gente, quando a gente fala de sistema circulatório, a gente está falando de dois sistemas diferentes. O sanguíneo, que é o que circula o sangue do nosso corpo, que vai ser o foco da nossa aula de hoje, e o sistema circulatório linfático, que circula a linfa, que vai aparecer um pouquinho mais para frente aqui no nosso cronograma. Hoje, o nosso foco é falar de sistema circulatório sanguíneo, é falar como o sangue circula no nosso corpo. E aí, a primeira coisa que você precisa saber, apesar da gente já ter tido uma aula de tecido sanguíneo, de sangue, é você relembrar, tá? Que existem dois principais tipos de sangue circulando no nosso corpo. O sangue arterial e o sangue venoso. E eu já quero te tirar aqui um erro clássico dos alunos. Sangue arterial não é necessariamente aquele que passa por artérias. Não é assim que você define sangue arterial. Ele pode estar passando por uma artéria, ele pode estar passando por uma veia. Não importa. Sangue arterial é aquele que vai estar rico em oxigênio. Se você pegar ali uma questão, se você estiver analisando o sangue que está circulando no nosso corpo e aquele sangue ali, ele estiver rico em oxigênio, pode ter certeza que não importa por onde ele está passando. Não importa se ele está passando por uma artéria ou se ele está passando por uma veia. Se ele estiver rico em oxigênio, ele vai ser um sangue arterial. Já o sangue venoso é aquele sangue que é rico em gás carbônico, CO2. Novamente, sangue venoso não precisa necessariamente passar em veia, não. Pode ter sangue venoso passando por artéria e por veia.
O que define sangue venoso é que ele tem uma alta concentração de gás carbônico, CO2. Beleza, gente? Toma muito cuidado com isso, tá? Muito mesmo, gente. Sangue arterial não é aquele que passa por artéria. Não é assim que a gente define sangue arterial. Vai ter sangue arterial nesta aula, passando por artéria e passando por veia. O que vai definir sangue arterial é que ele vai estar rico em oxigênio. Beleza? Já o sangue venoso é aquele que está rico em gás carbônico, CO2. Vai ter sangue venoso nesta aula, passando em artéria e passando em veia. O que define o sangue venoso é que ele vai estar rico em CO2. Beleza, Camila? Não vou mais errar. Não vou mais errar. Vou lembrar que sangue arterial, não importa onde ele está passando, ele é rico em oxigênio. E vou lembrar que sangue venoso é aquele que é rico em CO2. Não importa se ele está passando por veia ou por artéria. Mas aí tem um problema, Camila. Se as artérias podem levar sangue arterial e venoso, se as veias podem levar sangue arterial e venoso, como é que eu defino uma artéria? Como é que eu defino uma veia? Quais são os nossos vasos sanguíneos, né? Como é que a gente define eles? Na aula de hoje, gente, a gente vai falar de 3 vasos sanguíneos principais. As artérias, que podem se ramificar nas chamadas arteríolas. As veias, que podem se ramificar nas chamadas vênulas. E os capilares. Então hoje, a gente vai focar na estrutura desses 3 vasos. Artérias, capilares e veias. Vamos começar por elas. Vamos começar pelas artérias. Beleza? Artéria, então, não necessariamente carrega sangue arterial. Vai ter artéria carregando sangue arterial, vai ter artéria carregando sangue venoso. Beleza? Sangue arterial é aquele que está rico em oxigênio, independente de onde estiver passando. Sangue venoso é aquele que vai estar rico em CO2, independente de onde estiver passando. Mas o que define, então, uma artéria, Camila? Como é que eu vou olhar ali uma questão e eu vou saber que aquilo ali é uma artéria? Artéria, galera, é todo vaso que conduz o sangue para fora do coração. Digamos assim. Pegou lá um esquema do Enem. Pegou lá uma questão de sistema circulatório. Ele está te mostrando um vaso sanguíneo que está levando sangue do coração para qualquer outra parte do corpo. É uma artéria. Beleza? Então, artérias são esses vasos que levam o sangue, vamos pensar assim, para fora do coração. São esses vasos que vão conduzir o sangue, não importa se ele é arterial ou venoso. Para definir se ele é arterial ou venoso, a gente vai ter que olhar se ele é mais rico em oxigênio ou CO2, tá? Artéria são esses vasos que vão estar conduzindo o sangue do coração para outras partes do corpo. Show de bola? Eu sei que a gente ainda não viu o coração. Coração é o final desta aula. Mas lembra comigo. Vocês lembram que o coração ele contrai para bombear o sangue? Lembra disso? Que o coração ele vai fazer esses movimentos de contração para bombear o sangue, que é o que a gente chama de sístole. Essa contração cardíaca para bombear o sangue para o corpo. Se as artérias estão levando esse sangue que o coração acabou de bombear para outras partes do corpo, se as artérias estão recebendo esse sangue que acabou de ser bombeado pelo coração para levar para fora dele, vocês concordam que a artéria ela está recebendo sangue em altíssima pressão? Então esse é um problema que as artérias enfrentam, gente. Como elas levam esse sangue do coração para fora, como elas levam esse sangue que está aqui no coração para outras partes do corpo, elas vão receber esse sangue que o coração acabou de bombear. Elas vão receber esse sangue em altíssima pressão.
E as artérias vão ter que aguentar isso. Como é que elas recebem esse sangue em alta pressão? Como é que elas recebem esse sangue que o coração acabou de bombear? E elas não estouram, elas não explodem, elas não arrebentam. Vamos lá, então. Quando a gente olha, gente, a estrutura das nossas artérias, a gente vai ver que esses vasos, eles são feitos por 3 camadas. Cada camada dessa, a gente vai chamar de túnica. Vem aqui no quadro comigo pra gente esquematizar isso juntos, tá? Mas vai estar tudo aqui no slide, não precisa se preocupar não, tá? Imagina que aqui a gente tá olhando uma artéria, beleza? Tranquilo? Quando a gente olhar a estrutura da artéria, a gente vai ver 3 camadas. Vê se vocês conseguem imaginar algo assim, ó. A primeira camada, vou colocar de preto, vou tentar fazer de cores diferentes, tá bom? Uma segunda camada, vamos colocar aqui de azul. E uma terceira camada de vermelho. Isso aqui vai formar a estrutura da sua artéria. Então são 3 camadinhas, 3 túnicas. A camadinha mais de dentro... Então imagina que aqui tá a camadinha mais de dentro. Aqui tá passando sangue. Aqui é o buraco da artéria. Aqui onde está passando o sangue arterial ou venoso, beleza? Essa camadinha aqui de dentro, ela é feita de tecido epitelial. É um tecido epitelial simples, só tem uma camada de células e essas células são bem achatadinhas. É um tecido epitelial simples, pavimentoso, que a gente pode chamar aqui de endotélio. Então, o endotélio é essa camada aqui que está em contato direto com o sangue. Aqui está passando sangue, arterial ou venoso, tá? Essa é uma camada feita de tecido epitelial. Tecido epitelial simples, porque só tem uma camada de células. Pavimentoso, porque são células achatadas. Show? Essa camadinha mais interna é o que a gente chama de túnica íntima. Show de bola? Beleza? Logo depois, vem a camada mais importante para as artérias. A camada do meio é o que a gente chama de túnica média. Porque é a camada do meio. É essa camada que suporta a pressão do sangue. Lembra que eu falei pra vocês que as artérias, elas vão receber esse sangue que o coração acabou de bombear, que o coração acabou de contrair. Um sangue em altíssima pressão. Para suportar essa pressão, essa camada do meio, essa túnica média, ela vai ser bem espessa. Vou botar ela aqui de azul para representar. Ela é uma camada feita de 2 coisas. Tecido muscular. Então, ela é capaz de contrair e relaxar. É um tecido muscular liso, né? E ela também tem muitas fibras elásticas, gente. São essas fibras elásticas que dão flexibilidade para a artéria, que fazem com que a artéria suporte a alta pressão sem estourar. Então, é essa túnica média, é essa camada aqui do meio que suporta a alta pressão. A última camada, que a gente colocou ali de vermelhinho, é a túnica adventícia. Essa daí não precisa se preocupar não, tá, gente? Uma camada mais de... Ih, ali não dá, né, Hannah? Fica cortando, né? Vou jogar pro ladinho. É uma camada mais de revestimento, tá? Vocês podem ficar tranquilos em relação aqui à túnica adventícia. Mas vou botar aqui para representar a estrutura da nossa
artéria, beleza, gente? Então, essa aqui é a estrutura da nossa artéria. Lembra que são aqueles vasos que conduzem o sangue. Vamos botar aqui pra fora do coração. Do coração para qualquer outra parte do corpo. Não printa ainda não, porque ainda vai entrar muito mais coisa aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Só pra vocês verem que tá tudo aqui no slide, tá? Olha aqui as 3 camadinhas da artéria. A túnica íntima, aqui é onde passa o sangue. A túnica íntima é a mais de dentro, por isso que o nome é túnica íntima. Ela é que está em contato com o sangue. É feita de tecido epitelial simples, pavimentoso. Uma camada de células achatadas. A gente chama esse tecido epitelial de endotélio. Logo depois, aqui está a túnica média. Aqui ele representou para vocês as 2 coisas que estão na túnica média. O tecido muscular, o músculo liso e as fibras elásticas. Lembra que é essa túnica média que faz a artéria suportar a alta pressão. Olha como ela é grossa aqui, ó. Túnica íntima, tá? Tecido epitelial simples, pavimentoso, aqui passa o sangue. Olha como a túnica média é grossa, que é a que ele representou aqui em laranja, tá? Aqui é onde estão as células musculares e as fibras elásticas que vão suportar a pressão do coração. E a última camada, a túnica adventícia. Beleza? Tecido mais de conexão ali, vocês não vão ter muitas questões em relação a isso. Show? Reparem nessas 3 camadas, nessas 3 túnicas. Show? Camila, qual a diferença da artéria, que você tá montando ali, pra veia? Pensa, gente. Se a artéria é o vaso que leva o sangue pra fora do coração, se a artéria é o vaso que leva o sangue do coração para as outras partes do corpo, a veia é o vaso que volta. É até fácil de gravar. A veia volta. As veias são os vasos que voltam o sangue para o coração. Não importa se esse sangue ele é arterial ou se ele é venoso. Bota já aqui para mim, ó. Não importa se o sangue é arterial ou se o sangue é venoso. A veia é sempre o vaso que volta, que retorna o sangue para o coração. Vai, não é difícil de decorar, gente. Lembra que você não vai pensar em artéria ou em veia pelo sangue que está passando. Você vai definir como sangue arterial e sangue venoso, dependendo do gás que está mais concentrado. Se tem mais oxigênio, é sangue arterial. Não importa se está passando por artéria ou por veia. Se tem mais gás carbônico, é sangue venoso. Não importa se está passando por artéria ou por veia. As artérias levam o sangue do coração para o resto do corpo. Elas recebem esse sangue em alta pressão. Esse é o sangue que o coração acabou de bombear para o corpo todo. Veia não. As veias voltam. As veias vão voltar o sangue para o coração. As veias, elas vão ser feitas pelas mesmas 3 camadas que as artérias. Túnica íntima, média e adventícia. Só que pensa aqui comigo. Se a veia está voltando sangue para o coração, se esse sangue ele já circulou pelo corpo, vocês concordam que ele já perdeu pressão? Então as veias, galera, diferente das artérias, elas vão circular um sangue em baixa pressão. Se o sangue da veia está em baixa pressão, a túnica média dela, essa camada com tecido muscular liso e fibras elásticas, ela pode ser menor. Então, quando a gente olha a estrutura da veia, a gente vai ver as mesmas 3 camadas. Mas olha como vai ser. Deixa eu botar aqui. Diferente, ó. A gente vai ter ali a túnica íntima. Então, a gente vai ter ali o endotélio, o tecido epitelial simples,
pavimentoso. Vou botar aqui igualzinho, ó. A túnica íntima, o endotélio, igualzinho. Só que a túnica média, essa camada de musculatura e fibra elástica, ela vai estar presente, só que ela vai ser bem mais fina. Ela vai ser bem mais fina, gente, porque a veia, ela vai conduzir um sangue que já circulou pelo corpo. Ela tá trazendo esse sangue de volta pro coração. Esse sangue já perdeu pressão. Então ela pode ter uma túnica média bem mais fininha que as artérias. E aqui eu vou botar para representar também a túnica adventícia ali, de conexão. Então essa é a primeira diferença que eu quero que vocês vejam. Veia e artéria têm as mesmas 3 camadas. Íntima, média e adventícia. Íntima, média e adventícia, beleza. Só que na veia, a túnica média é bem mais fininha. É bem mais fininha porque como esse sangue está voltando para o coração, como ele já circulou pelo corpo, ele já perdeu pressão. Só que a veia vai enfrentar um problema que a artéria não enfrenta. Muitas vezes, esse sangue ele vai estar voltando pro teu coração. Pensa nas veias da perna. Esse sangue ele vai estar voltando pro teu coração contra a gravidade. Aí eu pergunto pra vocês, como é que o sangue vai subir para voltar pro coração contra a gravidade? Por isso, aqui na veia, a gente vai encontrar 2 coisas importantes. Joga pra cá, Renan. Olha pra cá pra vocês pegarem a ideia, tá? Então, novamente, só pra vocês repararem as 3 camadas. Túnica íntima, a túnica média, a túnica adventícia. Mas repara como na veia, aqui é uma veia, aqui é uma artéria, essa é uma imagem de microscópio. Olha como na veia a túnica média, que é que tá em rosa, é bem mais fina do que na artéria. Olha como na artéria a túnica média ela é mais grossa que na veia. Porque a artéria tem que suportar a pressão do coração. A veia não. A veia tá trazendo esse sangue de volta pro coração. Tá trazendo um sangue que já perdeu pressão. Mas lembra, ele tá vindo contra a gravidade. A ideia é bem simples, gente. Pensa nas veias da perna. Pensa nessas veias que estão voltando sangue contra a gravidade para o coração. A primeira coisa que vai acontecer é a musculatura ao redor da veia contrair. É como se fosse isso aqui, ó. Vou pegar essa garrafinha de álcool. Opa, para ver se você me entende. Imagina que isso aqui é uma veia da perna, beleza? Ó, pensa na tua panturrilha. Aqui tá a veia da perna. A panturrilha tá ao redor. Musculatura esquelética que você malha na academia. A panturrilha contrai, o sangue sobe. Tá percebendo? Ó, a panturrilha contraiu. Tem uma garrafa d'água aí não, né, Renan? Daquelas de plástico não, né? Esse álcool aqui tá meio pra pegar, mas vamos lá. A panturrilha contraiu, o sangue subiu. Deu pra pegar a ideia? Acho que dá pra ver, né? Apesar da garrafinha ser bem transparentezinha, acho que dá pra ver. Vai ficar um pouco amassada. Vai ficar um pouco amassado o álcool. Mas essa é a ideia. Panturrilha contraiu, o sangue subiu. Só que tem um problema. Quando a panturrilha relaxasse, a tendência do sangue seria voltar. Por que isso não acontece? Por que a panturrilha contrai e o sangue sobe? O que impede do sangue fazer o refluxo? Voltar. Ao longo das veias, gente... Volta aqui pro desenho, Renan. Ao longo das veias, a gente vai encontrando uma série de válvulas. A ideia é simples, gente. Mas é isso que faz o teu sangue voltar contra a gravidade. A panturrilha contrai, o sangue sobe. A válvula fecha, então as válvulas vão fechando, impedindo que o sangue desça, impedindo o retorno, o refluxo do sangue. São 2 músculos que ajudam muito nessa subida. A panturrilha
na perna e o diafragma aqui na caixa torácica. Então, quando a panturrilha e o diafragma contraem, ó, vamos pegar a garrafinha de novo. Já tá, coitada, prejudicada. A panturrilha e o diafragma contraem, o sangue, ó, sobe. Quando eles relaxam, as válvulas vão fechando, impedindo o refluxo do sangue. Eu coloquei aqui, ó, umas imagens para te ajudar a ver isso. Daqui a pouco eu falo isso, ó. Olha aqui essa ideia. A panturrilha contrai, ó, o sangue sobe. Olha como a válvula fechou para impedir esse sangue de descer. São várias válvulas ao longo da veia, não é uma só. Então, ao longo de toda a sua perna, seu abdômen, ao longo dessas veias vão ter essas válvulas. Então, os músculos contraem, o sangue sobe. Aí as válvulas vão fechando, impedindo esse retorno. Às vezes isso dá problema. Às vezes essas válvulas, uma ou outra, não fecham. E esse sangue acumula ali, que são as varizes. Peguei uma foto aqui, que dá para claramente ver aqui na perna dessa pessoa as varizes, ó. Nessa região aqui, nessa veia aqui, nessa parte aqui da veia, com certeza a válvula não tá fechando. Então o que que tá acontecendo? O sangue tá subindo, panturrilha contraiu. O sangue sobe. Só que essa válvula não tá fechando, né? Então ele tá voltando. Tá ficando preso aqui, entre duas válvulas. Isso aqui é uma varize, tá? Aqui ele tá mostrando essa mesma questão no esquema. Panturrilha contraiu, sangue subiu. A tendência é dessas válvulas irem fechando. Se elas ficam abertas, o sangue volta e fica presa aqui. Então essa veia ela fica inchada, cheia de sangue ali acumulado, que são as varizes, tá? Dá pra fazer cirurgia, tá bom? Pra resolver essa parte aqui que tá danificada. Existem as meias de compressão, que são meias que fazem o papel ali da panturrilha, contraem a tua perna pra jogar esse sangue pra cima, tá? Então tem várias estratégias que a gente pode usar. Por fim, pra gente fechar, tem os capilares. Os capilares são os vasinhos mais fininhos de todos, tá, gente? São vasinhos que só tem a túnica íntima. Então são vasinhos que só tem ali aquele tecido epitelial simples, pavimentoso. São vasos de troca. São vasos onde acontece a passagem dos nutrientes do sangue para os tecidos e dos excretas do tecido para o sangue. Então são vasos de trocas entre tecido e a corrente sanguínea. Eu gostei muito dessa imagem aqui de microscópio para mostrar isso para vocês, né? Então, novamente, ó, artéria. Observa como a artéria e a veia têm as mesmas 3 camadas. Adventícia, média, que está em roxo bem escuro, e íntima, que está quase de preto. Túnica íntima, tecido epitelial simples, pavimentoso. Túnica média é aquela de músculo e fibra elástica. Olha como a túnica média da artéria é bem mais grossa que a da veia. Por quê? Porque é essa túnica que vai fazer com que a artéria suporte a alta pressão. A veia não precisa disso, porque ela está voltando o sangue para o coração, ela está voltando um sangue que já circulou, um sangue que já perdeu pressão. Mas em compensação, a veia volta às vezes um sangue contra a gravidade. E aqui o capilar, ó, só com a túnica íntima, só com tecido epitelial simples, pavimentoso. Beleza, gente? Aqui mais representação para vocês lembrarem bem isso depois. Veia e artéria com as 3 túnicas, íntima, média e adventícia. Só que a artéria tem a túnica média, ó, bem mais grossa que a veia, para suportar a alta pressão do coração. Em compensação, a veia traz o sangue contra a gravidade, muitas vezes. Então, além da musculatura ao redor da panturrilha e do diafragma para impulsionar esse sangue, ainda tem aqui as válvulas que vão fechando para impedir o refluxo. Ótimo, Camila. Peguei a ideia de artéria, peguei a artéria de veia, entendi. Vamos então falar de coração,
pra gente fechar essa aula. O coração, gente, como eu tô falando aqui o tempo todo, é o órgão que bombeia o nosso sangue pro corpo, né? É um órgão que ele é capaz de contrair e relaxar para bombear o nosso sangue. A contração do coração a gente chama de sístole, enquanto o relaxamento da musculatura cardíaca a gente chama de diástole. Então esse músculo do coração, que é o miocárdio, ele é capaz de contrair e relaxar. Ele é capaz de sofrer sístole e diástole o tempo todo. O nosso coração, gente, o coração dos mamíferos, a gente vai ver lá na aula de reino animal, ele é tetracavitário. Ele tem 4 cavidades. As cavidades de cima, a gente chama de átrios. Então tem o átrio esquerdo e o átrio direito. E as cavidades de baixo, a gente chama de ventrículos. Tem o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Tá na hora de agora a gente ver a nossa circulação. Vem pra cá, vem pra cá. Novamente, gente, preste atenção em tudo que a gente aprendeu pra gente juntar agora. É intuitivo. Se você entender o que é uma artéria, se você entender o que é uma veia, agora vai ser de boa. Vou fazer um esquema muito simples aqui do coração, tá, gente? Quase como se fosse um retângulo pra gente poder se situar. Não vou fazer um coração super elaborado, porque não é a nossa ideia aqui. Então, vou dividir em 4, tetracavitário. Vou colocar os 2 átrios, vou colocar aqui o átrio direito, aqui o átrio esquerdo, e vou colocar os 2 ventrículos, o direito e o esquerdo. Beleza? Eu gosto de começar pelo corpo. Tanto faz, tá bom, gente? Tanto faz mesmo. Vou colocar aqui também o pulmão já para marcar o espaço. Eu gosto, não dá aqui. Eu ainda tô me acostumando com o quadro. Com o corte aqui do novo estúdio. Aqui deu? Deu. Eu gosto de começar pelo sangue que tá voltando do corpo. Depois que você aprendeu, você pode começar por qualquer sentido, tá bom, gente? É indiferente. Vamos começar pelo sangue que tá voltando do corpo. Então eu quero que você imagine um sangue que está voltando do teu corpo. Ou seja, o teu corpo já usou esse sangue. Se o teu corpo já usou esse sangue, ele tá rico em oxigênio ou ele tá rico em CO2? Esse sangue que tá voltando do corpo, esse sangue que já foi usado pelo corpo, ele tá rico em CO2. Ele é um sangue venoso. Esse sangue venoso, ele vai voltar pro átrio direito do coração. Vamos lá, gente. Se ele está voltando, se esse sangue venoso aqui está voltando para o átrio direito, se ele está voltando para o coração, esses vasos aqui são veias ou artérias? Vaso que traz o sangue de volta é veia. Essas são as 2 veias cava. A superior e a inferior. A veia cava superior traz o sangue da parte de cima do corpo. A veia cava inferior traz o sangue da parte de baixo do corpo. Então, esse sangue venoso tá voltando pelas veias cava. Chegou no átrio direito, ele vai passar pro ventrículo direito. Beleza? O que faz com que ele desça e não volte? Por que ele passa do átrio pro ventrículo e não volta pro átrio? Assim como nas veias, aqui do lado direito, a gente também vai ter uma válvula. Uma válvulazinha que abre e fecha. Então, quando o sangue passa do átrio pro ventrículo, ela fecha, impedindo o refluxo. Essa válvula, ela é feita de 3 pedacinhos.
Por isso ela é chamada de válvula tricúspide. Depois eu te mostro ali na imagem. Então vem lá, vamos de novo. O sangue tá voltando do corpo pro coração. O corpo já usou. Se o corpo já usou, ele tá rico em CO2, tá venoso. Se ele tá voltando pro átrio direito do coração, ele tá voltando por veias. São as duas veias cava. Chegou no átrio direito, o átrio direito mandou pro ventrículo direito. Fechou a tricúspide. O ventrículo direito vai mandar esse sangue pro pulmão. Pensa comigo, gente. Esse sangue tá saindo do coração e tá indo pro pulmão. Se ele tá saindo do teu coração e indo pro pulmão, esse vaso é o quê? Vaso que leva o sangue pra fora do coração é artéria. Essa é uma artéria que tá indo pro pulmão. É a artéria pulmonar. Repara que é uma artéria que carrega sangue venoso. E tudo bem. Porque o que define a artéria não é o sangue que ela carrega. É que ela tá indo pra fora do coração. Beleza? Tá vendo como tem sentido? Então vamos de novo, ó. O sangue tá voltando do corpo. O corpo já usou. Ele tá cheio de CO2. Ele é venoso. Tô botando aqui o sangue venoso em azul, tá? Vou fazer uma legenda aqui. O sangue venoso é o que tá em azul, cheio de CO2. Beleza? Tá voltando pelas veias cava. Voltando pro átrio direito. O átrio direito mandou pro ventrículo direito. Ventrículo direito mandou pro pulmão. Pela artéria pulmonar. Sai do coração pro pulmão. Semana passada, a gente viu que no pulmão acontece a hematose. Lembra? O pulmão joga esse CO2 para fora e bota no sangue oxigênio. Aqui no pulmão, esse sangue que era venoso vai virar arterial. Agora o sangue virou arterial, tá cheio de oxigênio. Esse sangue arterial, ele vai voltar pro coração. Atenção para minha pergunta. Ele vai voltar aqui, ó, pro átrio esquerdo do coração. Se ele tá voltando pro coração, é veia ou artéria? Se ele tá voltando pro coração, é veia. São veias que vão trazer esse sangue arterial cheio de oxigênio pro átrio esquerdo. São as veias que estão voltando lá do pulmão. São as veias pulmonares. Beleza? A Camila é uma veia que carrega sangue arterial? Sim. Porque veia pode carregar os dois tipos de sangue. Veia é o vaso que volta pro coração. Se elas estão voltando pro átrio esquerdo, são as veias pulmonares. O átrio esquerdo vai mandar pro ventrículo esquerdo. E por que não volta? Por que o átrio manda pro ventrículo e não volta? Aqui também tem uma outra válvula. Só que essa aqui só tem 2 pedacinhos. Por isso ela é chamada de válvula bicúspide. Ou mitral. Então vamos de novo. O sangue virou arterial. Tá cheio de oxigênio. Ele vai voltar pro átrio esquerdo do coração. Vai voltar pelas veias pulmonares. O átrio esquerdo mandou pro ventrículo esquerdo. Fechou a válvula. O ventrículo esquerdo vai bombear esse sangue pro corpo todo. O ventrículo esquerdo vai bombear o sangue pro corpo inteiro. Para oxigenar o corpo todo. É o nosso ventrículo mais forte, mais musculoso. Ele vai mandar o sangue arterial pro corpo todo, por uma das maiores artérias que a gente tem. Vou jogá-la aqui para baixo mesmo, tá, gente? Para ficar mais fácil, não vou pensar em inclinação. É a artéria aorta, que vai levar esse sangue do coração para
todo o seu corpo, inclusive pro próprio coração, tá, gente? O coração, ele não é nutrido por esse sangue que passa aqui dentro, não. A artéria aorta vai levar esse sangue pro corpo inteiro. Então vai levar pro estômago, pro útero, pro intestino, pro próprio coração, né? O coração também precisa de oxigênio para funcionar, pro cérebro, para todos os seus órgãos. É a nossa maior artéria. Ela vai se ramificando para todos os órgãos do corpo, levando esse oxigênio. Viu, gente? Por isso que quando ela entope dá problema, dá ruim. Deu pra ver que é intuitivo? Vem aqui comigo pra gente classificar a nossa circulação. Agora você vai ver que é muito, muito de boa essas 3 classificações. Primeiro, você tá vendo que o nosso sangue, ele sempre circula em vasos? Pode ser uma veia, pode ser uma artéria, não importa. Se ele tá fora do coração, ele tá passando em algum vaso sanguíneo. Por isso que a gente diz que a nossa circulação, ela é fechada, tá? O nosso sangue, ele sempre circula dentro de vasos sanguíneos. Pode ser artéria, pode ser veia, não importa, mas está sempre dentro de um vaso. Segundo, você tá vendo que do lado direito do coração só passou sangue venoso? E que do lado esquerdo só passou sangue arterial? Tá vendo que não teve mistura? Por isso que a gente diz que a nossa circulação, ela é completa. Vou botar aqui pra baixo que vai me dar mais espaço. É uma circulação completa porque a gente não mistura sangue venoso e arterial. Do lado direito só passa sangue venoso, do lado esquerdo só passa sangue arterial. Beleza? Agora pensa comigo, ó. O sangue veio do corpo, voltou do corpo, voltou pro átrio direito, ventrículo direito. O coração mandou pro pulmão. O pulmão oxigenou. Volta pro coração, volta pro átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, para ser bombeado pro corpo. Tá vendo que o sangue passa 2 vezes pelo coração? Volta pro coração, vai pro pulmão, oxigena, volta pro lado esquerdo do coração para ser bombeado pro corpo. Por isso a nossa circulação, ela é dupla. O sangue passa a cada ciclo 2 vezes pelo nosso coração. Tira um print. Tira o print, hora do print. Vambora, vambora, vambora. E ó, pra você que gosta de anotar, além do esquema bonitinho, agora mostrando as direções dos vasos, né, ó, as veias cavas bonitinhas aqui, a aorta, a artéria pulmonar, tudo bonitinho, eu coloquei o textão pra vocês. A definição e aqui o fluxo bonitinho, que nem eu expliquei no quadro. Pra quem gosta de textão, pra depois poder anotar. Beleza, gente? Aqui as válvulas pra vocês lembrarem. E tudo que eu falei tá escrito aí pra depois você copiar no seu caderno. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais um sistema. Um beijo, até daqui a pouco. Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.